Bom dia a todos, estamos retornando a mais uma aula de EBD. Nós daremos continuidade às nossas aulas sobre as disciplinas espirituais que visam o amadurecimento e, semelhante aos outros domingos, nós produziremos um vídeo curtinho para que você possa ir acompanhando, fazendo as suas anotações e seguindo os tópicos do livro Disciplinas Espirituais. Antes de nós começarmos a disciplina de hoje, eu queria fazer um desafio para você. Quero que você faça um certo exercício mental. Pense aí com você quais foram as principais coisas, quais foram os principais acontecimentos da semana que fizeram com que você ficasse mais angustiado, estressado e fizesse com que a sua vida se tornasse mais difícil durante essa semana. Reflita bem, se possível você anote quais foram essas principais coisas que lhe deixaram mais estressados durante a semana. Pronto, acredito que você já deve ter pensado. E veja que todas elas, ou talvez a maioria delas, estava relacionado a dois aspectos. O primeiro, ou ao tempo ou ao dinheiro. Talvez a dificuldade dessa semana tenha sido por conta das dívidas, ou quem sabe porque você chegou atrasado em uma reunião, mas geralmente os nossos problemas estão associados a essas duas coisas, tempo e dinheiro, como alguém já supôs. Os nossos maiores problemas são por conta do real e do relógio. Pensando nisso, eu quero trabalhar com vocês hoje sobre a disciplina espiritual da mordomia. Quando nós falamos sobre mordomia, a primeira imagem que vem à nossa mente é aquela imagem de um mordomo, de uma pessoa que é responsável pela administração de certos recursos. Uma outra palavra utilizada dentro das escrituras para expressar essa ideia é despenseiro. Aquela pessoa que era responsável por organizar e administrar uma despensa. No mundo antigo, nas culturas, nas civilizações antigas, o senhor ele tinha um quarto ou uma espécie de local onde ele armazenava os seus recursos e ele contratava um servo que era um despenseiro que tinha a responsabilidade de guardar aqueles recursos. É daí que nós extraímos a palavra despenseiro e a ideia onde nós somos mordomos e despenseiros das coisas de Deus. Deus, ele requer de cada um de nós que nós guardemos e administremos todos os recursos que ele tem disponibilizado para nós, tanto o recurso do tempo quanto o recurso financeiro. Veja o que diz em 1 Coríntios 4, verso 1 e verso 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. O texto está falando do ministério apostólico de Paulo, mas nós podemos extrair princípios para as nossas vidas, onde o Senhor requer de um despenseiro que ele se ache fiel e que ele administre ou guarde os mistérios de Deus. E mistérios dentro da Bíblia está relacionado a uma palavra de revelação, aquilo que estava oculto no Antigo Testamento e está sendo revelado no Novo. Ou seja, o que ele requeria, o que Deus requeria de Paulo é que ele fosse fiel e ele guardasse aquilo que o Senhor estava lhe revelando, ou seja, ele valorizasse e ele depois compartilhasse aquilo que o Senhor tinha lhe revelado, aquilo que era uma palavra de revelação. E nós extraímos esse princípio também para as nossas vidas, onde nós somos despenseiros no sentido de guardar e administrar os recursos que o Senhor tem disponibilizado. Por conta do tempo, eu acredito que nós não conseguiremos ver essas duas disciplinas, da mordomia do tempo e da mordomia dos nossos recursos financeiros. Então eu vou começar nessa aula falando sobre a mordomia do tempo, ou sobre a disciplina de organizar o nosso tempo, para, quem sabe, no próximo domingo nós trabalharmos mais sobre os aspectos financeiros. Logo no início do capítulo, o Donald Whitney nos lembra que essa é uma daquelas disciplinas também que nós sabemos que vamos ter que exercitar e nós vamos enfrentar certas dificuldades, porque nós achamos que temos muito tempo, que o tempo não é tão valioso, mas ele faz uma comparação com a questão de uma pedra preciosa. Imagine que você tivesse um recurso muito escasso de algo, como se você tivesse uma porção de ouro ou uma porção de pedras que fossem muito valiosas. O que você faria com estas pedras ou o que você faria com esses recursos? Certamente você guardaria e esconderia
e você colocaria em uma posição de muita importância na sua vida. Então ele faz a comparação com o nosso tempo, que ele é bem mais valioso do que qualquer pedra preciosa, do que qualquer tipo vamos colocar, de uma moeda e de um ouro que a gente venha produzir. O nosso tempo é bem mais valioso do que essas coisas, porque o dinheiro nós podemos recuperar quando nós perdemos, mas o tempo é irrecuperável. Então o objetivo dele nesse capítulo, é fazer com que você tenha alguns motivos para guardar o seu tempo, para remir o seu tempo. Então nós apresentaremos pelo menos 10 motivos nessa aula que lhe estimularão a ser mais disciplinado com relação ao seu tempo, a ser mais organizado na sua agenda e estabelecer certas prioridades na sua vida para que você saiba guardar o tempo de forma eficaz. Primeira coisa é saber que os nossos dias são maus. Nós devemos usar o tempo de forma sábia, porque os tempos são maus e essas coisas que são más, elas costumam roubar o nosso tempo. Veja o que diz em Efésios 5, do verso 15 ao 16. Portanto, vede prudentemente como andais. Não andais como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, nós devemos ser sábios e remir o nosso tempo, saber administrar e organizar bem o tempo, por causa dessa maldade que existe em nossos dias. No período que Paulo escreveu isso, os irmãos estavam passando por dificuldades e perseguições. Nós não enfrentamos essas mesmas perseguições, mas nós temos os nossos dilemas do século XXI. Se nós olharmos, nós temos muitas outras coisas que roubam o nosso tempo, que gastam o nosso tempo e fazem com que esses dias se tornem maus e nos prejudiquem no serviço ao Senhor. Temos o entretenimento e agora nós estamos enfrentando certas dificuldades por conta de quarentena, por conta de outras coisas que têm atingido a nossa sociedade. Então nós temos as nossas próprias demandas e nós devemos saber remir o tempo, porque existem coisas que são más e elas roubam o nosso tempo. Existe uma passagem em Eclesiastes que ele fala sobre 2 dias. O primeiro dia é o da felicidade e o segundo dia é o da dificuldade e do dia mau. Ele diz assim, aproveita o dia feliz, goza, desfruta de uma alegria imensa dos dias que você está prosperando. Mas, lembre-se que chegarão os dias maus. Agora você deve levar em conta que tanto o dia bom, tanto o dia que você acha tão prazeroso, ele foi feito por Deus, mas o dia mau também foi feito pelo Senhor. Então viva intensamente, viva o hoje e sendo sábio, porque os nossos dias são maus e nós enfrentaremos certas dificuldades, então o tempo de viver de forma sábia e aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor tem disponibilizado é o hoje e é para Ele que nós devemos viver e não permitir que essas coisas ou coisas triviais roubem o nosso tempo para que a gente viva de forma mais eficaz. O segundo motivo que deve nos estimular a remir o nosso tempo e ser mais disciplinado com relação ao tempo é nos lembrarmos que nós estamos nos preparando para a eternidade. Veja o que diz em 2 Coríntios 6 e 2. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, ou seja, aproveitemos o hoje porque logo em breve nós partiremos para a eternidade. Veja que nós não temos um tempo infinito, o nosso tempo é escasso, logo mais nós teremos que passar as rédeas ou passar os remos para as outras pessoas darem continuidade e tocar o barco, que nós não estaremos mais aqui, nós teremos que ir para a eternidade. Então, devemos desfrutar de forma intensa do nosso tempo, reconhecendo que logo mais em breve nós partiremos para a eternidade e não teremos todo o tempo do mundo. Veja quão angustiante seria se você descobrisse que você, ou quando você estivesse na eternidade, e você se deparasse com todas as oportunidades que você desperdiçou de servir ao Senhor, de viver de forma mais sábia, e acabou extruindo esse tempo, desperdiçando esse tempo, e não utilizou no serviço do Senhor. Por isso que você já deveria viver aqui
sempre pensando e almejando que na eternidade o Senhor vai nos recompensar por todas as coisas que nós fizemos. Então nós devemos aproveitar esses recursos com relação ao tempo que Ele também tem disponibilizado. Pronto, já vimos aqui pelo menos 2 motivos. Um terceiro motivo é que o tempo é curto. Olha o que diz em Tiago 4:14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Devemos aproveitar o tempo porque, além de saber que logo mais nós iremos para a eternidade, o tempo que o Senhor tem disponibilizado e vai nos disponibilizar é curto. Talvez você viva 80, 90 anos, mas talvez você não chegue até isso. E mesmo que você viva 80 anos, é um tempo curtíssimo que não pode nem ser comparado com a eternidade. O tempo é muito breve da sua vida. Eu sempre lembro que quando criança eu desejava demais ficar adulto e pensava que tempo demorado é esse, eu nunca vou chegar à fase adulta. Mas quando você chega na adolescência e vai naquela transição para a juventude e da fase adulta, é num estralar de dedos. E você percebe que o tempo não é tão devagar como você imaginava e a sua vida é como uma faísca, ou é como uma neblina, ou alguns colocam como apenas um vento passageiro. Pergunte a alguém que já chegou aos seus 80 anos, que certamente ele dirá: jovem, o tempo é muito rápido, assim como o tempo é muito curto. Aproveite, porque logo ele vai passar. Tem outro texto em Eclesiastes que trata mais ou menos dessa noção. É no capítulo 3, onde fala que existe tempo para nascer, tempo para morrer, existe tempo para plantar, tempo para colher. É comum nós fazermos associação a este aspecto do tempo, lá em Eclesiastes, como sendo etapas da nossa vida que nós deveríamos ter mais tranquilidade, porque tem tempo para tudo. Não devemos nos angustiar com os problemas de hoje, porque teremos tempo de desfrutar de coisas boas, teremos tempo de alegria. Então tenha calma, tenha paciência, que tudo tem o seu tempo. Essa é uma verdade, mas o texto de Eclesiastes, ele não está querendo, ele não deseja se referir a esse assunto. O texto está tratando sobre a brevidade do tempo. É como se o autor começasse a marcar uma ampulheta assim, ó. Está marcando uma ampulheta só. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E está tocando a ampulheta, está caindo os grãos da ampulheta. Ele está querendo lhe lembrar que o tempo está passando. E o que você está fazendo com esse tempo? O tempo está se esgotando, o seu tempo é curto, e o que é que você tem feito com esse tempo? O que vai ser da sua vida daqui em diante? Ou seja, ele está querendo causar aquele drama mental para as pessoas lembrarem que o tempo é curto, o tempo é escasso. Vivam o hoje. O que você fará da sua vida hoje? Porque ele é curtinho, ou a sua vida é curtinha, e logo mais ela se esgotará, acabará, e você não terá mais uma outra vida. Tudo aquilo que nós passamos, nós nunca mais teremos a oportunidade de reviver. Se você é alguém que vive no futuro, sempre almejando e visando coisas lá na frente, você está desperdiçando a sua vida. Porque você nunca mais terá o dia que você teve hoje. Você nunca mais terá a capacidade de voltar em um dia da semana que passou e dos dias que você desfrutou. Então viva o hoje, porque ele é curto e a sua vida também é curta. Vimos até aqui que existe pelo menos 3 motivos que nós devemos buscar remir o nosso tempo, porque os dias são maus, porque nós estamos nos preparando para a eternidade e porque o nosso tempo é curto. Um quarto motivo para nos auxiliar, nos estimular a disciplina da mordomia do tempo, é nos lembrar que o tempo está passando. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passa. Veja, você um dia foi criança, você apenas se arrastava, você pensava que talvez nunca fosse ficar adulto, mas o tempo está passando. Hoje talvez você já seja um pai de família, você já está vendo seus filhos sendo criados e crescendo, e a sua vida está passando. Como uma neblina, seria semelhante àquela nuvem que aparece lá no céu, aparece no horizonte e ela vem vindo, mas ela passa, molha um pouco, depois vai e pronto.
nunca mais retornará. Assim é com a nossa vida. E o autor nos lembra que não é somente a nossa vida que está passando, mas também o mundo. Tudo que nós conhecemos, o fluxo das coisas permanece e tudo que nós vivenciamos também está passando. Não se agarre às coisas desta vida ou não se agarre às coisas que são temporárias, porque elas também passarão. As grandes alegrias, as grandes tristezas, todas passarão. Tudo passa. Essa é uma verdade absoluta que você tem que estabelecer. Tudo passará. Tudo que você conhece não permanecerá eternamente. Só o que permanece eternamente são as coisas de Deus e aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso futuro na eternidade. Tudo passa. Um outro motivo que você deve fazer, ou uma outra motivação para que você saiba ser mais disciplinado, ou que lhe estimule a ser mais disciplinado com relação ao tempo, é lembrar que o tempo é incerto. Olha o que diz em Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Veja, por que nós devemos aproveitar o dia de hoje? Qual o motivo? Porque até o dia de amanhã é algo incerto. Por mais que você faça planos, que você viva idealizando o seu futuro, nós não sabemos o que lhe espera e o que me espera. Nós passaremos esse domingo, se Deus quiser, desfrutando das bênçãos do Senhor, estudando mais a sua palavra, tendo convívio com a nossa família, desfrutando de um bom relacionamento, mas nós não sabemos o que é que nos espera em mais uma semana, ou mais no decorrer de mais uma semana. Ou quem sabe até 5 minutos após o almoço e 5 minutos depois da gravação desse vídeo, nós não sabemos, a vida é incerta. Por isso que nós deveríamos viver o hoje. Pense também na quantidade de pessoas que certamente fizeram planos para esse ano de 2020, que almejaram tantas coisas, mas elas não estão mais entre nós. Elas estabeleceram como o ano de 2020 sendo aquele ano de desfrutar de grandes coisas, que iriam fazer grandes projetos, iriam alcançar a felicidade, e era o ano delas. Mas elas não chegaram nem até o mês de abril. Veja como essa pandemia está mostrando a fragilidade das nossas vidas e a incerteza. Um mês atrás nós estávamos confiantes, nós estávamos seguros de tudo, mas após um mês nós nos sentimos frágeis e com a sensação que talvez nós não cheguemos nem até o fim do ano. Então, pela essa incerteza, se Deus está lhe dando vida e tempo hoje, gaste esse tempo com sabedoria. Não fique guardando as coisas de hoje para amanhã, porque talvez esse amanhã nunca chegue. E o Senhor lhe deu o tempo de hoje e não o tempo de amanhã para que você viva este tempo. Vimos até aqui que o tempo é incerto. Esse deve ser um motivo para nós sermos disciplinados com relação ao tempo, que o tempo está passando, que o tempo é curto, que o tempo é mau, que nós devemos lembrar que estamos indo para a eternidade. Mas um outro motivo é que o tempo perdido ele nunca será recuperado. João 9,4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. O tempo para as obras de Deus, isto é, a vida piedosa, é agora, enquanto é dia. Não deixe para viver o amanhã, porque pode ser a noite, mas viva hoje que o Senhor está disponibilizando o dia. Com relação ao tempo não ser recuperado, eu já frisei isso, que todas aquelas pessoas que têm todos os recursos possíveis ou que são bem abastadas financeiramente, nem elas terão condições de comprar mais um dia que passou. Elas não terão condições de voltar 1 minuto no tempo e desfrutar novamente daquele tempo que foi desperdiçado. Então viva, você nunca mais vai recuperar. Vamos colocar como o dia 19 de abril de 2020 nunca mais será repetido. Ele vai apenas entrar para a história. Tudo que você conheceu, que passou, somente estará na história. Mas desfrutar, nunca mais.
nunca mais você terá novamente esse dia disponibilizado. O Senhor lhe deu e o Senhor quer que você viva Ele sendo ou vivendo intensamente como sendo o hoje, porque você nunca mais será Ele novamente este dia. Um outro motivo para que você seja mais disciplinado com relação ao tempo é que você vai prestar contas com Deus com relação ao uso do seu tempo. Se o tempo é uma dádiva de Deus, se o Senhor é que disponibiliza tempo para nós, e tempo é um recurso muito escasso que nós devemos valorizar, o Senhor vai pedir contas. O Senhor um dia lembrará de todas as vezes que nós desperdiçamos tempo com bobagem. Tem uma pregação de John Piper que ele diz que uma das grandes utilidades do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, será a utilidade de tornar as pessoas indesculpáveis, porque elas não terão desculpas diante de Deus para dizer que não tiveram tempo, que estavam muito atarefadas, mas elas gastaram o seu precioso tempo nas redes sociais. Veja, olha o que é dito em Romanos 14:12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Veja que as palavras cada um de nós se aplica a todo cristão. Aqui não é criando um personagem fictício, é como se ele tivesse com a sua identidade. Cada um de nós prestará contas a Deus. Não para o juízo, mas para recebermos a recompensa devida do Senhor. Então veja, coloque o seu retrato nessa passagem ou a sua identidade. Pense assim, o Senhor está falando comigo, não é com outra pessoa, é comigo. Cada um de nós. Eu e você, nós prestaremos conta a Deus. Nós daremos conta de tudo que nós produzimos, tudo que nós fizemos, tudo que nós sentimos e de todo o tempo que nós gastamos com coisas fúteis. Um outro motivo para nós sermos disciplinados com relação ao tempo é que é muito fácil perder tempo. Um dos principais pecados que eu já tenho frisado muito, que faz com que nós não aproveitemos o nosso tempo, assim como nós não sejamos disciplinados, é com relação à preguiça. Pessoas que são preguiçosas, que não conseguem estabelecer disciplina, elas gastam seu tempo com coisas fúteis. Logo chega amanhã, dorme até tarde, passa-se o dia e aquela pessoa não tem disposição para fazer nada, entra na noite, vai dormir cedo e o tempo vai passando. O tempo vai se esgotando e ela vai desperdiçando o seu tempo. Assim como o tempo é precioso, ele também é muito fácil de ser perdido. A gente vai encontrar muitas coisas, ou nós vamos encontrar muitas coisas nas nossas vidas que nos seduzirão a trocar o nosso tempo por aquelas bobagens. É como se nós tivéssemos um recurso valiosíssimo, mas vão surgindo oportunidades nas nossas vidas que a gente vai desperdiçando esta coisa preciosa que é o tempo e trocando por outras coisas que são fúteis. Vamos seguir? Um outro motivo para que nós valorizemos o nosso tempo, ou sejamos disciplinados com relação ao nosso tempo, é que nós devemos lembrar que chegará o tempo da morte. Eu já tenho amadurecido essa ideia, eu falado com vocês nessa relação, quando nós pensamos na eternidade. Mas se nós soubéssemos qual seria o dia da nossa morte, qual seria o dia que nós partiríamos para a eternidade, certamente nós viveríamos de forma mais intensa em nossos dias. Então, para que você não seja aquela pessoa que no fim da sua vida viva de forma melancólica, seja aquele moribundo pensando no tempo que foi desperdiçado, nas oportunidades que você não aproveitou, viva o hoje. Nós temos casos que são dramáticos na história de pessoas que não desfrutaram com sabedoria do seu tempo e quando estavam nos minutos finais da sua vida, lamentaram, choraram, gritaram, se espernearam, mas aquele tempo nunca mais retornaria. Veja as frases esse clamor de um homem que estava à beira da morte, chamado Voltaire, um homem muito conhecido, cético, não acreditava na Bíblia, gastou toda a sua vida com coisas que não serviam a Deus, que eram inúteis. E veja o que ele diz quando estava próximo da morte, quando estava em seu leito de morte.
Darei a você metade daquilo que valho, se você me der mais 6 meses de vida. Tem outra tradução que diz assim: eu lhe darei todo o meu dinheiro se você me der mais 6 meses de vida. Isso ele dizendo para uma enfermeira. Veja a angústia, que nem o seu dinheiro tinha capacidade de comprar mais um tempinho para que ele pudesse viver. E se possível, ele daria todo aquele dinheiro que ele juntou durante a sua vida para que ele tivesse mais 6 meses. E veja que nós nem valorizamos 6 meses. Nós já estamos agora em abril. E o que é que nós fizemos com 6 meses do ano de 2020? Nós praticamente jogamos fora, não fizemos grandes coisas. Mas para alguém que está no leito de morte, 6 meses talvez fossem riquíssimos e valiosíssimos, porque ele sabe que todo tempo é precioso. E um último tópico, o 10º tópico, ou o décimo motivo, trabalhado por Donald Whitney, para que nós busquemos a disciplina espiritual, é lembrar do tempo na eternidade. Talvez hoje o tempo não está sendo precioso para você, você está com muito tempo e gastando o seu tempo com coisas que talvez não sejam tão interessantes ou triviais, mas pode ter certeza que na eternidade nós valorizaremos o tempo que nós tínhamos aqui na Terra. Uma passagem clássica é a de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 25, quando nós temos aquele rico que vai para a eternidade e ele olha para o seio de Abraão e vê Lázaro e ele pede uma última oportunidade de voltar à sua vida para que ele faça diferente e para que ele não deixe que os seus irmãos cheguem ao mesmo local onde ele estava, no inferno. Aquela passagem angustiante, mas demonstra que lá na eternidade ele estava valorizando o tempo que ele desperdiçou aqui. Que isso jamais aconteça conosco. Que nós vivamos sempre visando a eternidade, visando e valorizando as coisas que são importantes, para que nós não desfrutemos de uma angústia eterna, lembrando de tudo aquilo que nós tínhamos aqui e nós jogamos fora, porque nós não éramos um mordomo fiel ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nós estamos chegando ao fim. Vou fazer uma breve recapitulação para que você, se possível, anote pelo menos esses 10 motivos para que você busque ser disciplinado. Não é fácil, todos nós lutamos contra isso, mas quando nós temos esses motivos impressos na nossa mente, arraigados nos nossos corações, talvez nós tenhamos bem mais facilidade para sermos disciplinados. O primeiro motivo é que os dias são maus. O segundo motivo é que nós estamos nos preparando para a eternidade. O terceiro motivo é que o tempo é curto. O quarto, que o tempo está passando. O quinto motivo é que o tempo é incerto. O tempo que nos resta é incerto. O sexto motivo, o tempo que nós desperdiçamos não pode ser recuperado. Um sétimo motivo é que nós vamos prestar conta do nosso tempo ao Senhor. Um oitavo motivo é que é muito fácil nós perdermos tempo. Um nono motivo é que nós devemos valorizar o tempo por conta da morte. E o 10º e último motivo é que nós estaremos na eternidade e o tempo lá vai se tornar... Nós vamos lembrar de como valioso era o nosso tempo aqui nessa vida. Desejo que o Senhor lhe abençoe e, se o Senhor nos permitir, se nós tivermos ainda mais tempo, na próxima semana nós trabalharemos sobre a mordomia do nosso dinheiro. Que todos fiquem com Deus e que a semana de vocês seja extremamente abençoada e que todos nós vivamos para o Senhor, para a sua glória e para honrar o nome de Deus. Tchau e até a próxima.